É noite. A casa já repousa em silêncio e há um leve zumbido distante, talvez o som do vento tocando as janelas, talvez o eco de algum pensamento que ainda não se despediu do dia. A respiração se acalma. O corpo repousa. O mundo parece diminuir até caber no espaço entre o peito e o travesseiro. E é nesse instante, entre o sono e o devaneio, que surge uma pergunta, lenta, quase sussurrada. O que exatamente o telescópio James Webb viu lá no fundo do tempo? Há algo de antigo nessa curiosidade humana. Desde sempre, olhamos o céu como quem tenta recordar algo esquecido. As estrelas piscam como memórias fragmentadas, e talvez por isso nos atraiam tanto, porque de algum modo falam de uma origem que ainda pulsa em nós. Mas desta vez, o que foi visto não se parece com lembrança alguma. O Webb, esse imenso olho dourado que observa o passado, encontrou algo que não deveria estar ali. Uma galáxia antiga demais, gigantesca demais, madura demais para existir tão cedo no universo. Um monstro cósmico, assim alguns astrônomos o chamaram. E, no entanto, o nome monstro talvez diga mais sobre o espanto humano do que sobre o próprio cosmos. Lá fora, o céu está imóvel, mas não se engane. Cada ponto de luz que vemos é um eco. Quando olhamos uma estrela, não vemos o que ela é. Vemos o que ela foi. A luz viaja com pressa, mas o espaço é vasto e o tempo se estende como uma respiração infinita. Um raio de luz pode levar bilhões de anos até chegar até nós, atravessando distâncias que não cabem em nenhum mapa. É como se cada estrela fosse um bilhete antigo, vindo de uma era em que nada do que conhecemos ainda existia. E o James Webb foi construído para ler esses bilhetes, não os recentes, mas os mais antigos de todos. Imagine um espelho que não reflete o agora, mas o antes. Um instrumento que, em vez de mostrar o próprio rosto, revela o rosto do universo quando ele ainda aprendia a existir. É isso que o Webb faz. Com seus espelhos banhados a ouro e seu olhar sensível ao infravermelho, ele capta luzes tão antigas que já não são visíveis para nós. Luzes esticadas pela expansão do espaço, transformadas em tons de calor e distância. É como se o tempo tivesse perdido a cor, e o telescópio, silencioso e paciente, fosse capaz de devolvê-la. O Webb foi lançado em 2021, após décadas de espera, cálculos e hesitação. Enquanto muitos dormiam, ele se afastava da Terra, buscando um ponto estável no espaço. O L2, onde a sombra da Terra o protege e o frio absoluto o envolve. Lá, a quase 1,5 milhão de quilômetros, ele abriu suas pétalas douradas como uma flor metálica, estendendo-se em silêncio, sem testemunhas. E quando começou a ver, o universo respondeu. Os primeiros sinais eram promessas cumpridas. Estrelas jovens, galáxias distantes, nebulosas brilhando em formas nunca vistas. Mas logo vieram as surpresas. Galáxias antigas, muito mais antigas do que os modelos cosmológicos permitiam. Estruturas gigantes surgindo quando o universo ainda era quase uma criança, apenas 300 milhões de anos após o início do tempo. É difícil imaginar essa escala. Se o universo tivesse nascido à meia-noite, essas galáxias apareceriam poucos minutos depois. E, no entanto, já estavam maduras, massivas, formadas por bilhões de estrelas, como se o cosmos tivesse pulado etapas. Os cientistas esperavam ver um universo jovem, irregular, caótico, mas viram um cosmos precoce, estruturado demais. É como encontrar uma árvore frondosa em meio a um campo onde só deveriam existir brotos. Um paradoxo dourado, vindo do passado. Um sussurro de que talvez não compreendamos tão bem a história cósmica quanto imaginávamos. Essas galáxias, tão antigas e tão impossíveis, receberam nomes técnicos e impessoais. Sears 93326, Glass Z12 e outros códigos que soam mais como enigmas do que como identidades. Mas por trás de cada nome, há uma perturbação silenciosa. Se elas realmente existirem como parecem existir, talvez o nosso modelo de formação de galáxias precise ser reescrito. Talvez a matéria escura, essa substância invisível que acreditamos guiar a formação das estruturas, se comporte de forma diferente.
Ou talvez o tempo, em si, não seja o que pensamos. Por ora, não há respostas. E talvez isso seja o mais fascinante. O Webb não apenas mostrou o que nunca havíamos visto, mas também desfez o que acreditávamos saber. A cada imagem, o universo se torna mais nítido e, paradoxalmente, mais misterioso. Lá fora, a noite segue calma. O vento roça as árvores e é possível ouvir de longe o som de um carro atravessando a cidade adormecida. Há algo reconfortante nesse contraste. Enquanto o cosmos se revela em escalas inimagináveis, nós continuamos aqui, respirando, sentindo o frio do ar, a textura do lençol, a gravidade leve que nos ancora. Tudo parece minúsculo e, ainda assim, tudo faz parte. Se esse tipo de reflexão te acalma, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando conosco. Aqui o conhecimento não é uma corrida, é um caminho lento, feito de curiosidade e silêncio. Talvez o que o Webb tenha encontrado não seja apenas uma galáxia impossível. Talvez tenha encontrado o limite da nossa compreensão. Ou, quem sabe, um espelho voltado não para o passado, mas para dentro. Para o instante em que nos damos conta de que olhar o universo é, de algum modo, olhar para nós mesmos. Por enquanto, não precisamos entender tudo. Podemos apenas deixar a imagem pairar, como uma lembrança distante, suspensa no escuro. O monstro cósmico existe, e talvez nem devesse, mas ele está lá, imóvel, silencioso, esperando que o compreendamos ou que simplesmente o contemplemos. E sob o mesmo céu que o abriga, seguimos respirando devagar, como quem escuta um segredo antigo que ainda não sabe decifrar. O telescópio James Webb flutua em silêncio, ancorado num ponto invisível do espaço. De onde ele está, a Terra é apenas um disco azul e branco, cercado por uma sombra tênue. Nenhum som o alcança, nenhuma brisa toca suas estruturas. Apenas o frio absoluto, a escuridão e a luz que vem de lugares tão distantes que parecem existir fora do tempo. É estranho pensar que, mesmo cercado pelo vazio, o Webb não está só. Em torno dele giram memórias humanas, cálculos, sonhos, expectativas, o trabalho de milhares de pessoas espalhadas por décadas. Cada parafuso, cada espelho, cada linha de código foi pensado por mãos invisíveis que acreditaram, pacientemente, que o universo poderia ser compreendido um pouco mais. E, de algum modo, cada uma dessas intenções o acompanha, como se o telescópio levasse consigo o próprio desejo de saber. O Webb nasceu do silêncio, mas também da persistência. Sua história começou muito antes do lançamento, no fim do século XX, quando os cientistas perceberam que o telescópio Hubble, nosso antigo olhar para o cosmos, já não bastava. O Hubble mostrou imagens que mudaram o modo como entendemos o céu. As nebulosas em cores vibrantes, as galáxias em espiral, o fundo cósmico salpicado de pontos quase invisíveis. Mas havia um limite, uma parede de escuridão que o Hubble não podia atravessar. A luz mais antiga, esticada pela expansão do universo, já não brilhava no visível. Tornara-se infravermelha, calor, eco, lembrança. E assim nasceu a ideia de um novo olho, sensível ao invisível. Um olho que não veria o que é, mas o que foi. O James Webb foi desenhado para ser isso, um viajante do tempo. Não no sentido de atravessar o futuro ou o passado, mas no de enxergá-los. A luz que chega aos seus detectores é uma mensagem antiga, enviada por estrelas que talvez já tenham se apagado há bilhões de anos. Quando o Webb registra uma imagem, ele não fotografa o agora, ele escuta o ontem. E há algo de poético nesse gesto. O universo fala em ecos, e nós aprendemos a ouvir. Se pudéssemos imaginar o cosmos como um imenso balão, poderíamos pensar assim: no momento do Big Bang, há mais de 13 bilhões de anos, esse balão começou a se inflar. Cada ponto em sua superfície se afastou dos outros, e a luz aprisionada nesse movimento foi sendo esticada junto. É por isso que as galáxias mais distantes não só parecem pequenas, elas parecem antigas, porque a luz delas
Vem de um tempo em que o balão ainda era minúsculo. Olhar para longe é olhar para trás. E o Webb, com seus espelhos dourados, é o primeiro instrumento capaz de enxergar os primeiros riscos dessa superfície em expansão. A estrutura do telescópio é, por si só, uma metáfora. Seu espelho principal é feito de 18 fragmentos hexagonais, dourados, ajustados como pétalas de uma flor mecânica. Quando se abre no espaço, ele parece desabrochar. Cada peça reflete uma fração do infinito, e todas juntas formam uma imagem inteira. Como se o universo precisasse de harmonia para ser visto. Por trás dessa delicadeza, há uma engenharia quase inimaginável. Sensores que operam a temperaturas próximas do zero absoluto, camadas de proteção que o mantêm na sombra da Terra, painéis que se estendem com precisão cirúrgica. Tudo foi pensado para que o calor não o cegasse, para que nada interferisse na luz frágil que chega até ele. Mas há algo mais silencioso e mais profundo em seu olhar. Enquanto nós aqui sentimos o peso dos dias, ele vive num tempo dilatado. Cada imagem que captura é o resultado de horas, às vezes dias de exposição contínua. A paciência é o ritmo natural do universo, e o Webb parece ter aprendido isso. Ele não fotografa, ele contempla. E talvez seja por isso que suas imagens pareçam tão serenas, mesmo quando revelam o caos. Quando vemos aquelas espirais douradas, aquelas manchas rosadas flutuando no escuro, é fácil esquecer que não são pinturas. Mas há algo de artístico nelas, não pela intervenção humana, mas pela própria natureza do cosmos. A luz viaja, é filtrada, é ampliada, e ao final surge diante de nós como uma aquarela cósmica. E há uma estranha familiaridade nesse espetáculo, como se o universo estivesse nos mostrando discretamente que tudo o que existe é feito da mesma luz. Talvez seja por isso que o Webb desperte tanto encanto, não apenas por suas descobertas, mas pelo que sugere sobre nós. Somos, afinal, os únicos seres que conhecemos capazes de construir um instrumento que olha para o próprio nascimento. É como se o universo tivesse se tornado consciente de si, por meio de nós. E ao observarmos as primeiras galáxias, talvez estejamos apenas vendo o reflexo dessa consciência nascer. Há uma calma especial em imaginar isso. Pensar que enquanto o telescópio flutua no silêncio absoluto, bilhões de quilômetros distante, ele continua enviando para a Terra fragmentos de luz, convertidos em dados, transformados em imagens. E cada imagem é uma história, um retorno ao começo, um lembrete de que o passado não se perdeu, apenas continua viajando. A luz mais antiga ainda está a caminho, cruzando o tempo como um viajante que se recusa a parar. Talvez seja por isso que o Webb parece tão vivo. Porque ele não apenas observa, ele escuta o que o cosmos sussurra, e enquanto o faz, nos convida a ouvir também. Na próxima vez que olharmos para o céu, talvez possamos imaginar que cada estrela é uma voz distante, contando algo sobre o início das coisas. E, se formos pacientes o suficiente, talvez percebamos que o brilho de cada uma delas é uma lembrança do instante em que o universo começou a respirar. O Webb é o instrumento dessa escuta. Ele é o ouvido do cosmos voltado para si mesmo, tentando compreender de onde veio. E nós, ao acompanhá-lo, apenas seguimos a mesma trilha, buscando no escuro um sentido, uma origem, um vestígio do que fomos. A noite continua silenciosa. Lá fora, o ar frio toca as janelas. Aqui dentro, a mente vagueia entre distâncias impossíveis e uma sensação estranha de pertencimento. Afinal, não é apenas o telescópio que olha para o passado, nós também olhamos. E talvez, no fundo, estejamos tentando lembrar algo que o universo ainda não esqueceu. O olhar do Webb é o nosso olhar estendido, um espelho que atravessa o tempo, tocando o invisível, e enquanto ele continua a observar, nós esperamos. Esperamos para ver o que mais o silêncio tem a revelar. Há algo de quase sagrado na ideia de olhar para uma luz que vem do começo dos tempos. É como se em cada fóton que chega até nós houvesse uma memória guardada, um fragmento de um instante
em que o universo ainda tateava o próprio existir. Quando falamos em ver o passado, parece uma metáfora, mas não é. A luz é o mensageiro mais antigo que conhecemos. E o que o James Webb faz é decifrar essas mensagens, escritas em um idioma de distâncias e cores que o olho humano não percebe, mas que o cosmos pronuncia há bilhões de anos. A luz viaja a uma velocidade imensa, 300 mil quilômetros por segundo, mas o universo é maior do que a pressa. Por mais veloz que a luz seja, ela sempre chega tarde. Quando olhamos para o Sol, por exemplo, o que vemos já tem 8 minutos de idade. Quando olhamos para a estrela mais próxima, Alpha Centauri, estamos vendo um retrato de 4 anos atrás. E quando o Webb observa uma galáxia a 13 bilhões de anos-luz, está olhando para um tempo em que a Terra sequer existia. O espaço é um espelho quebrado, e cada fragmento reflete um instante diferente. Os astrônomos chamam isso de desvio para o vermelho, o redshift. À medida que o universo se expande, a luz que nele viaja é esticada como uma onda que perde o fôlego. Suas cores deslizam do azul para o vermelho, do visível para o invisível, até se tornarem calor, silêncio, memória. O Webb, com seus olhos de ouro, foi feito para ver esse vermelho distante, para ouvir o murmúrio da luz cansada que ainda chega. É como se ele fosse um ouvinte do tempo, um leitor paciente do cansaço da matéria. Essa ideia de que a luz guarda o passado muda tudo o que pensamos sobre o tempo, porque o passado, nesse sentido, não se foi. Ele ainda está lá, espalhado pelo cosmos, viajando, se deslocando lentamente pelo espaço como poeira luminosa. E nós, ao capturarmos essa luz, tocamos em algo que ainda acontece, mesmo que já tenha acabado. É um paradoxo calmo, quase poético. O universo está sempre morrendo e nascendo ao mesmo tempo. Se o tempo fosse um rio, poderíamos dizer que a luz é a água que carrega os fragmentos da margem. Cada fóton é uma folha, uma semente, um pedaço do passado flutuando. E o James Webb é como alguém à beira desse rio, recolhendo pequenas amostras e tentando compreender o curso inteiro. O problema é que o rio é imenso, e nós só vemos o que chega até nossa margem. O resto se perde em neblina. Quando o telescópio observa uma dessas galáxias distantes, o que ele vê é uma imagem antiga, mas real. Uma galáxia recém-nascida, com estrelas que brilham azuladas, intensas, impacientes. Elas vivem pouco, queimando todo o combustível em poucos milhões de anos. E no fim, explodem em supernovas, lançando metais pesados no espaço. Ferro, carbono, oxigênio, os mesmos elementos que hoje formam nossos corpos. Ver o passado do universo é, portanto, ver a origem do que somos. A poeira que viaja entre as estrelas é a mesma que um dia se condensou em planetas, oceanos e respirações. É por isso que tantas vezes se diz que somos feitos de poeira estelar. Não é poesia, é biografia cósmica. Quando o Webb registra a luz infravermelha de uma galáxia antiga, ele não está apenas observando estrelas, ele está vendo o nascimento dos átomos que nos compõem. Cada ponto luminoso é uma promessa cumprida, um lembrete de que a vida é um prolongamento da matéria que ardeu no início dos tempos. E talvez por isso haja uma estranha sensação de familiaridade ao olhar para aquelas imagens. Mesmo tão distantes, elas nos dizem respeito. É como se, de algum modo, estivéssemos olhando para nossas próprias origens, mas traduzidas em linguagem cósmica. O universo, nesse sentido, não é apenas espaço, é memória. Um grande registro em expansão, onde nada se perde completamente. O que desaparece aqui continua ali, em outro ponto do tempo. A luz de uma estrela morta ainda percorre o espaço, e mesmo apagada, ela brilha por milhões de anos. Há algo de reconfortante nisso. A persistência do brilho, o eco do que já foi. Nada some de imediato. Tudo continua por um instante mais longo do que esperamos. O James Webb, com sua sensibilidade quase humana, capta esses ecos e os traduz em imagens. Galáxias que parecem espirais coloridas, névoas douradas, formas que lembram flores ou correntes de fumaça. Mas o que vemos ali
não são apenas cores, são distâncias. Cada tom é uma medida de tempo. O vermelho profundo indica uma luz mais antiga, o azul, uma luz mais recente. É como se o universo fosse uma pintura feita pelo próprio tempo e o Webb, um restaurador paciente, limpando a superfície para revelar as camadas ocultas. E quanto mais ele vê, mais percebemos que o cosmos não é um lugar estático. Tudo está em movimento, tudo muda. As galáxias se afastam, as estrelas nascem e morrem, o espaço se estende. É um balé lento, quase imperceptível, mas contínuo. Um gesto de expansão que nunca cessou desde o primeiro instante. Se pudéssemos assistir a isso em tempo real, seria como ver um balão inflando-se eternamente, sem pressa, apenas respirando. Talvez o tempo seja exatamente isso, uma respiração. Um fluxo que não volta, mas que nunca deixa de estar presente. E nós, pequenos observadores em um planeta minúsculo, somos parte dessa respiração. Cada batimento do coração, cada suspiro, é uma versão íntima da mesma expansão que move as galáxias. A diferença é apenas de escala. Quando o Webb observa o passado, ele não está apenas revelando o que aconteceu. Está mostrando que o tempo é um tecido contínuo, que o antes e o agora coexistem de formas invisíveis. O que chamamos de antigo é apenas algo cuja luz ainda viaja. E o que chamamos de presente é apenas o ponto onde essa luz nos encontra. Lá fora, o céu parece imóvel, mas não há imobilidade. A cada segundo, milhões de anos-luz se esticam um pouco mais. A cada instante, a distância entre as coisas aumenta, silenciosa, inevitável. E ainda assim, há beleza nesse afastamento, porque é ele que torna possível ver o passado. Sem a expansão, não haveria memória. Sem o silêncio, não haveria luz. Talvez o universo seja, no fundo, um grande esforço para lembrar-se de si mesmo. E talvez nós sejamos o meio por onde essa lembrança se manifesta. Olhos de matéria olhando a própria origem. O James Webb, então, não é apenas uma máquina. É o prolongamento desse olhar, a tentativa de transformar o mistério em presença, o invisível em imagem. Mas mesmo com toda essa tecnologia, ainda há limites. Há distâncias que nem a luz conseguiu cruzar. Há zonas do cosmos onde o passado é tão profundo que se torna opaco. O chamado fundo cósmico de micro-ondas, a radiação que sobrou do nascimento do universo, é o último véu que podemos ver. Além dele, há apenas o instante anterior ao tempo como o conhecemos. E esse instante, talvez, continue nos esperando em silêncio, do outro lado da luz. Há um instante, no meio da imensidão cósmica, em que o tempo parece hesitar. Um limiar quase imperceptível entre o que chamamos de nascimento e o que chamamos de história. É ali que o James Webb pousa seu olhar, no universo ainda em formação, quando a escuridão era quase total e a primeira luz começava a nascer. Um tempo em que não existiam galáxias como as conhecemos, nem estrelas, nem planetas. Apenas um mar de energia difusa, silenciosa, respirando pela primeira vez. Os cosmólogos chamam essa fase de Idade das Trevas Cósmica. Um nome que soa melancólico, mas que guarda uma beleza imensa. O universo não estava morto, apenas aguardava o momento de acender. Durante milhões de anos, depois do Big Bang, o espaço era preenchido por hidrogênio e hélio, gases leves e transparentes. Não havia ainda pontos de luz, apenas uma escuridão uniforme, uma vastidão calma. Era o intervalo entre a criação e a memória, o respiro inicial do cosmos antes da primeira chama. E então, em algum ponto dessa penumbra, algo mudou. A gravidade, essa força discreta, paciente e persistente, começou a reunir o gás difuso em nuvens, como poeira sendo soprada pelo vento e lentamente se aglomerando em redemoinhos. Essas nuvens se tornaram mais densas, comprimindo o próprio peso, até que o calor despertasse o fogo nuclear. E assim nasceram as primeiras estrelas. Elas não eram como as de agora, eram imensas, dezenas ou centenas de vezes maiores que o Sol. Brilhavam com uma luz azulada e intensa, e viviam pouco, às vezes apenas alguns milhões de anos,
mas o brilho que emanavam foi o primeiro gesto de claridade no universo. A noite cósmica, pela primeira vez, conheceu o dia. Essas primeiras estrelas são chamadas de população 3. O primeiro tipo de estrelas, formadas apenas de hidrogênio e hélio. Não havia ainda ferro, carbono ou oxigênio, porque esses elementos são criados dentro das estrelas, nas fusões e nas explosões que vêm depois. Cada estrela que morria deixava para trás um pouco de matéria nova, enriquecendo o espaço. E, aos poucos, o cosmos foi ganhando cor, densidade e complexidade. Cada morte preparava o nascimento de algo mais intrincado. Se pudéssemos assistir a esse processo, pareceria uma dança lenta de luzes se acendendo no nevoeiro. Pontos brilhantes surgindo, crescendo, desaparecendo e deixando rastros de elementos. Esses rastros, ao se misturarem, dariam origem a novas estrelas e, a partir delas, galáxias. É um ciclo de nascimento e destruição, de criação e esquecimento, que ainda hoje se repete em cada canto do céu. Nada se perde, tudo se transforma, mas num ritmo que só o cosmos é capaz de sustentar. O James Webb foi construído para olhar justamente esse momento de transição, quando a escuridão começou a se quebrar, quando as primeiras estruturas tomaram forma. Antes dele, tínhamos apenas teorias, simulações, suposições. Sabíamos que as primeiras estrelas surgiram cerca de 200 a 400 milhões de anos após o Big Bang, mas não sabíamos exatamente como o universo se organizara depois disso. O Webb, com sua sensibilidade ao infravermelho, permitiu ver mais fundo, ver galáxias que nasceram nessa mesma época, quando tudo era novo e improvável. E foi ali que surgiram as primeiras anomalias. As imagens mostravam galáxias grandes demais, brilhantes demais, antigas demais. Como se o universo, ainda jovem, já soubesse construir complexidade. Isso contrariava o que as simulações indicavam. Esperava-se encontrar pequenas estruturas irregulares, caóticas, formadas por poucas estrelas. Mas o que apareceu foi o oposto. Colossos de luz e massa, já bem formados, como se tivessem envelhecido antes do tempo. Essa descoberta abalou o conforto das previsões. Os cientistas começaram a revisar os modelos de formação galáctica, a questionar o ritmo da evolução cósmica. Como poderiam existir galáxias tão maduras em um universo ainda tão novo? Teriam as estrelas se formado mais rápido do que pensamos? Ou será que nossas ideias sobre o tempo e a expansão precisam ser revistas? É curioso pensar nisso, que o universo pode ser mais rápido ou mais antigo do que calculamos, que o tempo, essa linha que acreditamos compreender, talvez tenha outras curvas, outros caminhos. O Webb não apenas nos mostra imagens. Ele nos mostra espelhos deformados do que acreditamos saber. E a cada nova observação, uma nova dúvida se acende. Quando os astrônomos olham para essas galáxias impossíveis, é como se vissem o rosto de uma criança já envelhecida. Algo que desafia a lógica natural, mas que, ao mesmo tempo, nos faz perceber que a lógica humana é apenas uma lente, e toda lente tem limite. O universo talvez não se importe em caber dentro das nossas teorias. Ele apenas existe, vasto, silencioso, indiferente às nossas equações. Mas, de certa forma, há algo profundamente humano em tentar compreendê-lo. Olhar para o início é, em parte, um desejo de compreender o fim. Saber de onde viemos é uma maneira de tentar intuir para onde vamos. E nessa busca, a ciência e a contemplação se encontram. Ambas nascem do espanto, desse instante em que o mistério se torna irresistível. A noite continua lá fora, e é quase impossível não pensar que a escuridão que vemos é a mesma de então. Talvez a única diferença seja que agora podemos descrevê-la com mais palavras, com mais precisão. Mas no fundo o sentimento é o mesmo fascínio ancestral diante do escuro que respira, do silêncio que se estende além das estrelas. O Webb, nesse contexto, é como uma lanterna acesa na beira do abismo. Não ilumina tudo, mas revela o suficiente para que continuemos caminhando. E cada nova imagem é como um passo dado no desconhecido, uma pequena fresta aberta no muro do tempo. Mas quanto mais vemos,
mais o desconhecido cresce, como se a luz não diminuísse o mistério, apenas o redesenhasse. As galáxias antigas, essas que não deveriam existir, continuam lá, suspensas no passado. Talvez sejam exceções. Talvez sejam a regra que ainda não entendemos. Por enquanto, tudo o que temos é o espanto. E talvez o espanto seja, desde o início, o verdadeiro motor da descoberta. O universo jovem, com suas primeiras estrelas e seus primeiros monstros de luz, ainda guarda segredos que não sabemos nomear, e o Webb, paciente, continua observando, escutando, esperando. Como se ele também soubesse que certas respostas só aparecem quando se aprende a ficar em silêncio. O tempo continua a fluir, e a noite do lado de cá permanece serena. A respiração se acalma. A mente se afasta lentamente das perguntas e se aproxima do mistério. O cosmos, afinal, não tem pressa. E talvez nós também não precisemos ter. Afinal, o que será que o universo ainda não nos mostrou? O silêncio do espaço não é vazio. Ele é cheio de coisas que não conseguimos ouvir. Radiações, partículas, ecos de explosões antigas. À distância, parece apenas calma e escuridão. Mas dentro desse escuro, há movimento, a construção, a vida cósmica em andamento. E quando James Webb voltou seus espelhos dourados para as regiões mais distantes do universo, encontrou ali algo que quebrou o silêncio. Galáxias imensas, maduras demais para o tempo em que existiam. Um paradoxo dourado, como se o universo tivesse acelerado seu próprio nascimento. Essas galáxias receberam apelidos curiosos. Galáxias monstruosas, galáxias impossíveis, fósseis de luz. Mas, na verdade, o espanto que elas provocaram é mais profundo do que qualquer nome. Porque se forem reais, e tudo indica que são, elas não apenas desafiam nossos modelos de formação cósmica, mas também nossa compreensão do tempo e da própria evolução do universo. O que o Webb revelou não foi apenas uma anomalia astronômica, mas uma rachadura sutil no que acreditávamos ser sólido. Os modelos atuais de cosmologia, especialmente o chamado modelo LCD-M, o modelo padrão do universo, descrevem a expansão cósmica com base em 3 componentes principais: a matéria comum, a matéria escura e a energia escura. A matéria comum é tudo o que conhecemos: estrelas, planetas, poeira, átomos, nós. Mas ela representa menos de 5% do total. O resto, mais de 95%, é feito de coisas que não vemos, mas que sentimos por seus efeitos gravitacionais e pela aceleração da expansão do cosmos. Esses 2 componentes invisíveis sustentam toda a estrutura teórica que explica por que o universo é como é. Dentro desse modelo, as primeiras galáxias deveriam ser pequenas, frágeis, irregulares. A matéria escura, com sua gravidade silenciosa, atrairia lentamente o gás e a poeira, que ao longo de centenas de milhões de anos se condensariam em estrelas. Essas pequenas estruturas, ao se fundirem, dariam origem às galáxias maiores, num processo demorado, previsível, ordenado. Era assim que se acreditava que o universo crescia, com paciência. Mas o Webb mostrou algo diferente. Ele mostrou galáxias tão massivas quanto a Via Láctea existindo quando o universo tinha menos de 500 milhões de anos. Em termos humanos, seria como encontrar uma árvore adulta cheia de galhos e frutos, num mundo onde o solo ainda está sendo formado. É um anacronismo cósmico, e esse anacronismo exige uma nova forma de pensar. Talvez a matéria escura se comporte de maneira diferente do que imaginamos. Talvez o processo de formação das estrelas tenha sido mais eficiente no início do tempo. Ou talvez, e essa é a hipótese mais perturbadora, o próprio conceito de tempo no universo primitivo não seja o mesmo que experimentamos agora. Talvez o relógio cósmico tenha batido de outro modo, em outro ritmo. O Webb, com seu olhar silencioso, parece ter nos mostrado que o tempo pode não ser tão linear quanto acreditamos. É interessante pensar nisso. Desde Einstein, sabemos que o tempo e o espaço são entrelaçados, que o tempo pode se curvar, se dilatar, se esticar.
Nas regiões de grande gravidade, o tempo corre mais devagar. Em grandes distâncias, ele se comporta de formas que desafiam a intuição. Então, quando olhamos para o passado com o Webb, não estamos apenas olhando para trás. Estamos olhando através de uma paisagem de tempo deformado, de luz que viaja em curvas, de distâncias que são, ao mesmo tempo, medidas de espaço e de história. Imagine o universo como um imenso tecido, elástico e vivo. Em alguns pontos, ele se estica, em outros, se dobra. A luz que parte de uma galáxia distante atravessa essas dobras e chega até nós como um fio torcido, alongado pelo caminho. Cada imagem que o Webb captura é o registro dessa trajetória distorcida. E às vezes, uma simples dobra pode fazer parecer que uma galáxia está mais próxima, mais velha ou mais massiva do que realmente é. Talvez parte do mistério dessas galáxias monstruosas venha daí, de uma ilusão produzida pela própria estrutura do espaço-tempo. Mas mesmo que parte do enigma se dissolva nessa explicação, o espanto permanece, porque no fundo, o que o Webb revela é uma lição antiga. Quanto mais vemos, menos entendemos. Cada avanço da ciência abre mais espaço para o desconhecido. O universo não se estreita com o conhecimento, ele se expande. É como uma névoa que recua à medida que caminhamos, e ao recuar, revela horizontes ainda mais amplos. O saber humano cresce, mas o mistério cresce junto. Talvez o erro esteja em pensar que o cosmos deve obedecer às nossas expectativas. Talvez o universo seja mais como uma história contada por alguém que não tem pressa, que gosta de repetir certas frases, de deixar pausas longas entre os parágrafos. Um contador de histórias que não se preocupa com o ritmo da audiência, apenas com o som do próprio silêncio. E nós, ansiosos, queremos compreender tudo de uma vez, sem perceber que o próprio mistério é o que sustenta a beleza da narrativa. Enquanto o telescópio observa, a Terra gira lentamente. Lá fora, as cidades dormem. Algumas luzes piscam à distância, talvez de aviões, talvez de estrelas cadentes. E é curioso imaginar que, nesse exato momento, a luz de uma galáxia que nasceu bilhões de anos atrás esteja atravessando o espaço, vindo em nossa direção. Ela não tem pressa. Viaja há eras, em silêncio, carregando em si a história de um tempo que ainda tenta ser compreendido. O Webb a captará, transformará esse sinal em dados, e nós o traduziremos em imagem. Mas a luz em si, a luz original, já seguiu adiante. Ela passou por nós, como um viajante que não precisa de destino. E talvez seja assim com o conhecimento também. O que compreendemos é sempre o reflexo de algo que já passou, que já se transformou. As galáxias monstruosas, essas anomalias brilhantes, são o lembrete de que a realidade não precisa caber nas nossas equações. Elas são como rachaduras na parede de uma casa antiga, não defeitos, mas sinais de que o tempo age, de que o mundo vive. E talvez sejam também convites, pequenas aberturas para olharmos o universo não como algo a ser dominado, mas como algo a ser escutado. O Webb, lá longe, continua observando. Seu espelho dourado, voltado para o abismo, reflete uma luz que já não é deste tempo. Cada nova descoberta que ele envia é uma nota suave numa sinfonia cósmica que ainda não terminou. E nós, aqui, continuamos ouvindo, tentando compreender. Talvez as galáxias antigas sejam apenas o primeiro acorde de uma música mais longa. Talvez o universo esteja apenas começando a nos contar algo, algo que ainda não sabemos nomear, mas que se insinua no silêncio entre as estrelas. Há uma força invisível que sustenta tudo o que existe. Ela não brilha, não emite som, não reflete luz, e, no entanto, é ela que dá forma ao universo, que mantém as galáxias unidas, que guia o movimento das estrelas, que sustenta o próprio ritmo do cosmos. Os astrônomos a chamam de matéria escura, mas talvez esse nome diga menos sobre o que ela é e mais sobre o que não sabemos. Durante muito tempo, acreditamos que o universo visível, as estrelas, os planetas, as nebulosas, fosse tudo o que existia. Mas, ao observarmos o movimento das galáxias, algo não fazia sentido. Elas giravam depressa demais.
A gravidade produzida pela matéria que conseguíamos ver não era suficiente para mantê-las coesas. Pelas leis conhecidas, muitas delas deveriam se despedaçar, lançando estrelas para fora de suas órbitas. E, no entanto, permaneciam inteiras, girando em silêncio, como se envoltas por um campo invisível de proteção. Foi então que se propôs a existência de uma substância oculta, espalhada por toda parte, mas impossível de detectar diretamente. Uma presença que não brilha, mas pesa, que não se vê, mas influencia. E assim nasceu o conceito de matéria escura, uma teia cósmica feita do que não conhecemos. Hoje sabemos que ela representa cerca de 27% do universo, mais de 5 vezes a quantidade de matéria comum. E mesmo assim, não sabemos do que é feita. Pode ser composta por partículas exóticas, diferentes de tudo o que já encontramos. Pode ser uma manifestação diferente da gravidade, que ainda não compreendemos. Ou pode ser algo que escapa completamente à nossa imaginação, um tipo de realidade que ainda não tem nome. Mas o mais fascinante é pensar que essa matéria invisível não é apenas um detalhe. Ela é a própria estrutura sobre a qual tudo o resto se organiza. Sem ela, o universo não teria forma, as galáxias não existiriam, as estrelas não se agrupariam, e nós, feitos da poeira dessas estrelas, jamais teríamos surgido. Somos, de certo modo, filhos daquilo que não se vê. Os cosmólogos acreditam que a matéria escura se distribui pelo cosmos como uma imensa teia tridimensional. Nessa teia, os filamentos invisíveis concentram a gravidade necessária para reunir o gás e formar as primeiras galáxias. É como se o universo tivesse costurado sua própria estrutura, ponto a ponto, com fios de silêncio. Onde os fios são mais densos, nascem as galáxias. Entre eles, ficam os vazios cósmicos, regiões tão desertas que nelas quase nada acontece. O Webb, ao observar as primeiras estruturas do cosmos, está justamente olhando para o momento em que essa teia começou a se firmar. Se pudéssemos ver essa rede, talvez parecesse um delicado bordado de luz e sombra, uma névoa infinita, com espirais e veios que se conectam como raízes subterrâneas. Cada galáxia seria uma gota de orvalho pendurada nesse tecido invisível, e a matéria escura, essa substância misteriosa, seria o fio que mantém tudo suspenso. Não é uma imagem distante da realidade, é quase literal. Tudo o que vemos, todo o universo visível, é apenas o brilho que se forma sobre esse esqueleto de invisibilidade. E então há algo ainda mais estranho. Além da matéria escura, existe a energia escura, um nome ainda mais enigmático. Enquanto a matéria escura mantém as coisas unidas, a energia escura parece fazer o oposto. Ela empurra o universo para fora. É como se duas forças opostas, invisíveis e silenciosas, estivessem em equilíbrio, uma puxando, outra afastando, numa dança sem fim. Foi a descoberta dessa expansão acelerada, no final do século XX, que mostrou o quanto o universo ainda nos escapa. Porque o cosmos não apenas se expande, ele acelera. E essa aceleração, ao que tudo indica, é causada pela energia escura, que representa quase 70% de tudo o que existe. Se pensarmos bem, é quase poético. 95% do universo é feito de coisas que não vemos. Vivemos sobre um alicerce de mistério. Caminhamos, respiramos e sonhamos dentro de um mundo cuja maior parte é invisível. E mesmo assim, sentimos a sua presença em cada estrela que gira, em cada galáxia que se mantém coesa, em cada luz que chega até nós. A invisibilidade do cosmos não é ausência, é fundamento. Talvez o universo seja como uma sinfonia, em que apenas ouvimos os instrumentos mais altos, mas o que dá sentido à melodia é o som de fundo, as notas baixas, profundas, que sustentam o conjunto. A matéria escura e a energia escura são esse som de fundo. Não as percebemos diretamente, mas sem elas a música não existiria. O Webb, ao observar as galáxias antigas, talvez esteja ouvindo justamente essa parte inaudível. Porque o que ele vê, as luzes, as formas, as cores, são apenas as superfícies do invisível.
O que dá forma a essas imagens está além do que os espelhos dourados captam. E ainda assim, o telescópio continua a registrar o brilho, como se cada ponto luminoso fosse uma pista, um eco, um indício de que há algo mais profundo por trás. Às vezes, penso que a ciência se parece muito com a contemplação. Ambas nascem do silêncio e caminham lentamente, tentando decifrar o indizível. Os cientistas observam o espaço com seus instrumentos. Medem, calculam, tentam organizar o caos. Mas, no fundo, o que fazem é escutar. Escutam o universo falar através da luz. Escutam o que não se pode ver, o que não se pode tocar. E há uma humildade nisso. A aceitação de que nem tudo pode ser revelado de imediato, de que a compreensão é uma jornada, não um destino. Talvez o mistério da matéria escura seja o lembrete mais bonito de que o invisível não é o oposto do real. O invisível é parte essencial do real. É o pano de fundo que permite que o visível exista, assim como o silêncio é o que permite que a música seja ouvida, ou como o escuro é o que torna possível ver a luz das estrelas. Quando olhamos para o céu noturno, é fácil focar apenas nos pontos brilhantes. Mas o web nos ensina a olhar o que está entre eles, o intervalo, o tecido, a sombra, porque é lá, nesse espaço aparentemente vazio, que o universo realmente vive. É lá que ele se sustenta, onde o invisível repousa, tecendo lentamente o destino das galáxias e das eras. A noite, do lado de cá, segue calma. O céu talvez esteja nublado, ou talvez claro, mas de qualquer forma, a escuridão que nos cobre é a mesma que cobre o espaço profundo. E pensar nisso traz uma sensação estranha e serena. Nós também somos feitos dessa matéria que não se vê. Somos uma combinação de átomos e ausências, de luz e sombra. O universo nos atravessa invisível, e ainda assim estamos aqui, conscientes disso. Talvez a pergunta não seja o que é a matéria escura, mas o que ela nos revela sobre o que significa existir. Talvez o invisível seja a forma que o cosmos encontrou para nos lembrar que compreender tudo não é necessário. Basta estar presente, atento, respirando sob o mesmo mistério. E no fim, o que permanece é essa sensação de pertencimento ao que não se entende totalmente. Como se o universo, em sua vastidão silenciosa, murmurasse algo que ainda não sabemos traduzir. Algo que o web tenta captar e que talvez não precise ser dito, apenas sentido. Há algo de estranho no modo como o tempo se comporta quando olhamos para o universo. De perto, ele parece obedecer ao ritmo das horas, o nascer e o pôr do sol, os dias que se repetem, o envelhecer das coisas. Mas, quando o observamos à distância, ele se dobra, se dilata, se curva. É como um rio que muda de curso conforme encontra obstáculos invisíveis. E quanto mais tentamos medi-lo, mais percebemos que o tempo não é uma linha, é uma paisagem. Einstein foi quem primeiro nos ensinou a olhar o tempo de forma diferente. Antes dele, o tempo era visto como algo absoluto, idêntico para todos os observadores, fluindo em direção única e constante. Mas a teoria da relatividade revelou algo surpreendente. O tempo depende da velocidade e da gravidade. Um relógio num planeta de forte gravidade marca as horas mais devagar do que um relógio no espaço. Um viajante que se move quase à velocidade da luz envelhece menos do que quem fica parado. O tempo, portanto, não é um rio uniforme. É um oceano ondulante, cheio de correntes e remansos. O James Webb, ao observar o cosmos distante, não apenas olha para o passado, ele olha para um passado que corre em outro ritmo. Cada ponto de luz que ele registra vem de uma região do universo onde o tempo fluía de modo diferente. O espaço se expande e, com ele, o próprio tecido do tempo se estica. É por isso que a luz antiga chega até nós enfraquecida, alongada, transformada em tons de vermelho invisíveis ao olho humano. A expansão não afeta apenas o espaço, ela alonga o próprio instante. O tempo cresce junto com o universo. Às vezes, gosto de imaginar o tempo como uma membrana elástica.
Cada galáxia, cada estrela, cada ser é uma pequena marca nessa superfície, distorcendo-a, curvando-a de leve. Essas curvaturas se encontram, se somam, se equilibram. É isso que chamamos de gravidade, a curvatura do tempo e do espaço causada pela presença da matéria. Não há força invisível puxando as coisas. Há apenas o próprio tecido do universo, cedendo ao peso das existências. E é nesse equilíbrio que o cosmos encontra a sua harmonia silenciosa. Essa ideia é profunda, mas também poética. Porque se a gravidade é a curvatura do tempo, então cada corpo que existe deixa uma marca nesse tecido. Cada estrela desenha um pequeno vale de luz. Cada planeta, um círculo discreto. E cada um de nós, por menor que pareça, também pesa. Também curva um pouco o instante ao nosso redor. Somos, portanto, participantes da arquitetura do universo. Não estamos fora do tempo, nem apenas dentro dele. Somos parte do que o faz existir. Quando o Webb observa o passado distante, ele não está apenas vendo imagens antigas, está vendo o tempo em outros estados. O tempo jovem, o tempo denso, o tempo que ainda aprendia a respirar. E talvez por isso o que ele encontra pareça tão estranho. As galáxias do início são diferentes, não apenas por causa da matéria, mas porque nasceram sob outro ritmo de relógio. É como comparar o som de uma gota d'água caindo num poço com o som do mesmo poço 1000 anos depois. O eco é o mesmo, mas o silêncio em torno mudou. Os cosmólogos descrevem a expansão do universo como uma consequência natural da energia contida no espaço. Mas há algo de misterioso nisso, porque o tempo, que deveria simplesmente passar, parece participar ativamente desse movimento. Ele não é apenas o palco da história cósmica, ele é um dos personagens principais. E talvez o que chamamos de passagem do tempo seja, na verdade, o próprio universo crescendo. Cada segundo seria, então, uma semente se abrindo, um ponto de luz se afastando de outro. Há uma sensação curiosa que surge quando pensamos nisso. Se o tempo e o espaço são a mesma coisa, então o passado ainda existe, apenas em outro ponto desse tecido. As estrelas que já morreram, os mundos que já se dissolveram, as galáxias que já se transformaram, tudo continua, impresso no relevo do cosmos. E o futuro, da mesma forma, já está traçado em potencial, como um desenho invisível esperando ser revelado. A cada instante, percorremos uma pequena curva desse tecido e chamamos essa curva de presente. Mas o presente em si talvez seja apenas a parte do tempo que conseguimos perceber. O Webb é como um viajante que toca as bordas desse tecido, observando regiões onde o tempo é mais espesso. As imagens que ele envia são, de certo modo, mapas de duração. Cada galáxia distante é uma história congelada, uma pausa prolongada de um instante antigo. E nós, ao observá-las, estamos, por um breve momento, atravessando eras. Há algo de meditativo nessa percepção, porque, se tudo o que existe é parte de um mesmo tecido, então o tempo não nos separa, ele nos conecta. O mesmo instante que agora se desenrola aqui, em torno de uma estrela comum chamada Sol, está, de alguma maneira, ligado ao primeiro clarão do universo. Cada respiração, cada batimento, cada pensamento é um eco suave de um som primordial que ainda vibra no fundo do espaço. O Big Bang não foi apenas o início. Ele ainda está acontecendo, sussurrando através de cada partícula, em cada direção. Talvez seja isso o que o Webb realmente observa, o rastro desse sussurro. A expansão é apenas o modo como o universo continua dizendo a si mesmo que existe. E nós, ao escutarmos esse eco, reconhecemos nossa própria voz dentro dele. O tempo é o maior dos mistérios, porque não pode ser visto, mas tudo o que vemos depende dele. É invisível como a gravidade, impalpável como o vento, mas é o que dá forma à vida e à morte. E há uma serenidade em aceitar que talvez nunca o compreendamos por completo. Talvez o tempo seja mais uma linguagem do que uma língua antiga que o cosmos fala e que nós, aos poucos,
aprendemos a traduzir. Enquanto o telescópio continua a registrar luzes antigas, aqui, na Terra, o tempo também passa. As pessoas dormem, os relógios giram, o céu muda lentamente de cor. Mas é curioso perceber que tudo isso é apenas uma versão local de um fenômeno cósmico maior, o fluir universal do ser. O tempo que sentimos no pulso é o mesmo que move as galáxias, o mesmo que o Webb observa em seus silêncios dourados. Tudo é uma única duração, vista de ângulos diferentes. Talvez então o tempo não esteja apenas passando. Talvez ele esteja crescendo, expandindo-se como o próprio universo, respirando junto com as estrelas. E nós, pequenas parcelas dessa respiração, seguimos perguntando silenciosamente: se o tempo é o que nos carrega, para onde ele nos leva? Há um momento em cada história do universo em que o caos começa a se transformar em forma. Um instante em que a poeira e o fogo encontram equilíbrio, em que o escuro se mistura com o brilho e o nada começa a lembrar algo que poderíamos chamar de lar. Foi assim também nas eras antigas do cosmos, quando as primeiras estrelas, ao morrerem, lançaram ao espaço os elementos que dariam origem a tudo o que conhecemos. Ferro, carbono, oxigênio, silício. Grãos microscópicos de matéria, vagando pela imensidão, esperando reencontrar-se. Os astrônomos chamam isso de poeira cósmica. Um termo simples, quase modesto, para designar o que é, na verdade, o tecido da criação. Porque é dessa poeira que se formam as novas estrelas, os planetas, as atmosferas e, em algum ponto distante do tempo, a vida. Cada partícula flutuando no espaço é uma lembrança de uma estrela antiga, um vestígio de luz transformado em substância. E, ao mesmo tempo, é uma promessa, o material bruto do futuro. Quando o telescópio James Webb observa as regiões mais distantes do universo, ele vê justamente essa poeira, resquícios das primeiras gerações de estrelas, espalhados como cinzas douradas sobre o escuro. Essas partículas, embora minúsculas, têm um papel essencial. Elas resfriam o gás interestelar, permitindo que novas estrelas se formem. Filtram a luz, criando as tonalidades suaves das nebulosas. E, no fim, tornam possível a existência de planetas sólidos como a Terra. Sem poeira, o universo seria apenas gás, luminoso, mas estéril. A vida, tal como a conhecemos, precisa da imperfeição da matéria. A poeira cósmica é, portanto, o elo entre o efêmero e o eterno. Ela nasce de algo que morre, mas serve de base para algo que vai nascer. É o ciclo mais antigo, mais silencioso e mais paciente que existe. E é comovente pensar que nós mesmos, cada célula, cada fio de cabelo, cada respiração, viemos dessa mesma poeira. Somos a lembrança física das estrelas. Somos o eco mineral de uma luz que já se apagou há bilhões de anos. O Webb, ao registrar essas nuvens de poeira, não está apenas mostrando o que o cosmos contém, está mostrando o modo como o universo se lembra. Cada partícula é um arquivo microscópico, guardando em sua composição o registro de uma fusão nuclear distante, como se o universo tivesse encontrado uma forma de escrever sua própria biografia em grãos de matéria. E talvez, de algum modo, nós sejamos a leitura dessa história, seres feitos de poeira que um dia aprenderam a olhar de volta e a decifrar o que significava existir. Há algo de profundamente poético nessa ideia de que o universo recicla a si mesmo. Nada se perde, tudo muda de forma. O que foi luz vira poeira, o que é poeira volta a ser luz. Estrelas morrem para que outras possam nascer, e esse ciclo, repetido ao longo de bilhões de anos, é o que mantém o cosmos vivo. Talvez o universo não seja um lugar, mas um processo, um constante transformar-se, um respirar infinito. A ciência nos mostra isso em detalhes. Sabemos hoje que o ferro em nosso sangue foi forjado no interior de estrelas que explodiram antes mesmo de o Sol existir. O carbono em nossos corpos foi criado nas últimas pulsações de gigantes vermelhas, estrelas tão grandes que, ao colapsarem, espalharam parte de si mesmas em todas as direções. O cálcio de nossos ossos, o oxigênio que inspiramos, tudo isso veio de lá. Não é metáfora,
é genealogia cósmica. Às vezes penso que a vida é a forma que o universo encontrou para se lembrar de que existe, que somos o meio pelo qual a poeira estelar adquiriu consciência e passou a contemplar o próprio passado. E há algo de profundamente sereno nessa percepção, a ideia de que não estamos separados do cosmos, mas continuando o trabalho que ele começou. A vida é o olhar do universo voltado para si mesmo. O Webb, com seus olhos de ouro, parece partilhar desse olhar. Cada imagem que ele envia é uma recordação antiga, revelada com delicadeza. Nelas, vemos o nascimento de novas estrelas dentro de nuvens densas de poeira. Regiões conhecidas como berçários estelares. São locais onde o gás e o pó se comprimem lentamente, até que o calor desperte o fogo nuclear e uma nova estrela acenda. Essas regiões brilham em tons alaranjados e vermelhos no infravermelho, cores que o olho humano não pode ver, mas que o Webb traduz em imagens. E quando as observamos, há uma sensação quase familiar, como olhar o retrato de uma infância que não é nossa, mas que de algum modo também nos pertence. Porque de certo modo é isso que estamos vendo. A infância do universo, a primeira infância da matéria, as primeiras tentativas do cosmos de construir algo estável, duradouro. E, no entanto, tudo isso acontece com uma calma que escapa à nossa medida de tempo. Um processo que leva milhões de anos, como se o universo tivesse aprendido que a pressa é inimiga da existência. A poeira flutua, se junta, se desfaz, se condensa, e só então nasce uma nova estrela. É uma respiração longa demais para caber numa vida humana. Talvez por isso, quando observamos as imagens do Webb, sintamos algo semelhante à nostalgia. Não nostalgia de algo que perdemos, mas de algo que sempre esteve lá, o ritmo lento, paciente e inevitável da criação. É como se o universo nos lembrasse de que tudo tem seu tempo de se desfazer e de renascer, e de que não há pressa no ciclo do ser. Enquanto o telescópio continua a registrar essas nebulosas antigas, nós aqui, na superfície da Terra, seguimos respirando o mesmo pó. O ar que entra em nossos pulmões traz fragmentos de estrelas que explodiram há bilhões de anos. A chuva que cai sobre as cidades contém moléculas que já foram parte de cometas. A cada inspiração, trocamos matéria com o cosmos. O universo não está lá fora. Ele está aqui, circulando em nós, no ar, na pele, no sangue. E talvez, quando o Webb observa o brilho tênue das nuvens cósmicas, ele esteja observando também o reflexo de nossa própria origem. A poeira que o telescópio capta não é diferente da que um dia se reuniu para formar este planeta. Tudo é continuidade. Tudo é lembrança. Há algo de profundamente reconfortante nessa percepção. Saber que mesmo quando tudo parece disperso, o universo tem seus modos de reunir o que foi separado. Que o pó das estrelas não se perde, apenas muda de endereço, e que de tempos em tempos ele se reencontra, reacende, respira de novo. O Webb observa isso de longe, mas de certo modo o mesmo processo acontece em nós, em cada pensamento que nasce, em cada memória que se apaga e retorna transformada. Talvez sejamos nós também poeira em transformação constante, fragmentos de luz tentando lembrar o que foram antes de brilhar. E no fundo, talvez seja essa a maior lição que o universo nos oferece. Que a morte e o nascimento não são opostos, mas diferentes gestos do mesmo movimento. Que o pó é apenas a pausa entre dois instantes de fogo, e que, enquanto a poeira continua a flutuar entre as estrelas, ainda há algo no escuro que respira, esperando o momento certo para acender outra vez. Há um tipo de solidão no cosmos que não é ausência, é vastidão. Um silêncio tão grande que se torna quase uma presença, algo que respira devagar, invisível, em todas as direções. Quando o telescópio James Webb olha para esse silêncio, ele encontra não apenas estrelas e poeira, mas também a possibilidade do impossível, sinais de estruturas tão complexas que, por um instante, parecem sussurrar a pergunta mais antiga de todas. Estamos realmente sozinhos? Não se trata aqui de imaginar civilizações distantes, construções colossais ou mensagens secretas viajando pelo espaço.
A reflexão é mais delicada, mais lenta, mais ampla, porque ao observarmos o universo tão jovem e tão vasto, o que vemos não é apenas matéria. Vemos a tendência da própria natureza de se organizar, de criar ordem a partir do caos. E talvez essa tendência, por si só, já seja uma forma de vida. A biologia na Terra é o resultado de um conjunto improvável de condições. Uma estrela estável, um planeta na distância certa, uma atmosfera protetora, uma química fértil. Mas, sob a perspectiva cósmica, nada disso é único. O que o Webb começa a revelar é que o universo é muito mais abundante em complexidade do que imaginávamos. Há planetas em quase todas as estrelas. Há nuvens ricas em carbono e água mesmo nas galáxias distantes. Há moléculas orgânicas em locais onde jamais pensamos que poderiam existir. Tudo parece preparado, como se o próprio cosmos tivesse um gosto pela vida. Mesmo que a vida ainda seja um esboço, uma tentativa, um pensamento não pronunciado. O telescópio não foi projetado especificamente para buscar vida, mas o que ele vê, inevitavelmente, toca nessa questão. Quando observa atmosferas de exoplanetas, mundos orbitando outras estrelas, o Webb analisa a luz que atravessa esses gases e procura padrões, pequenas assinaturas químicas que denunciam a presença de elementos como oxigênio, metano ou vapor d'água. Esses sinais são sutis, quase invisíveis, mas podem indicar algo profundo, equilíbrio químico, uma dança delicada entre elementos que raramente ocorre sem intervenção biológica. Não é prova, mas é um sussurro. Um lembrete de que a matéria, quando deixada livre por tempo suficiente, tende a se organizar em formas que respiram. Há um certo fascínio em imaginar isso. Cada galáxia, com seus bilhões de estrelas, pode abrigar bilhões de planetas. Mesmo que apenas uma fração minúscula deles tenha condições de sustentar vida, ainda assim seriam milhões de mundos possíveis. Mundos com oceanos, com atmosferas, talvez com olhos voltados para o céu, perguntando as mesmas coisas que nós perguntamos agora. E o mais poético é pensar que talvez esses mundos também estejam olhando para o escuro, captando a luz da nossa própria estrela e se perguntando com a mesma calma: há alguém ali? Mas, por enquanto, tudo o que temos é o silêncio. Um silêncio cheio de possibilidades, um silêncio que o Webb transforma em imagem. E nesse silêncio, o que encontramos é um espelho, um reflexo da nossa própria solidão e da nossa curiosidade. Porque a busca por vida fora da Terra não é apenas uma questão científica, é uma questão de identidade. Queremos saber se somos uma exceção ou uma regra, se a consciência é um acidente ou uma consequência inevitável de um universo que gosta de se olhar. Há uma frase que costuma ecoar entre os astrônomos: a ausência de evidência não é evidência de ausência. O fato de ainda não termos encontrado outra vida não significa que ela não exista. Talvez apenas ainda não saibamos onde procurar, ou talvez ela se manifeste de modos que não reconhecemos. A vida, afinal, pode ser muito mais diversa do que a biologia terrestre nos permite imaginar. Pode ser feita de substâncias diferentes, viver em temperaturas inimagináveis, respirar gases que aqui seriam letais. Pode até mesmo não precisar de corpos, existindo como padrões de energia ou consciência dispersa. O universo é vasto o suficiente para permitir qualquer possibilidade. E talvez seja justamente essa vastidão o que mais nos aproxima do sagrado. Não o sagrado religioso, mas o sagrado do espanto. O reconhecimento de que estamos imersos em algo que não compreendemos completamente e que ainda assim nos acolhe. Cada imagem do Webb, cada ponto luminoso perdido na escuridão, é uma prova de que o cosmos não é um deserto. É um campo fértil, uma floresta de estrelas, um oceano em que cada gota guarda um segredo. Às vezes, ao observar essas imagens, sentimos uma mistura de humildade e pertencimento. É como olhar para o mar e perceber que somos uma parte dele, feita da mesma água. O universo, em sua imensidão, não nos exclui. Ao contrário, nos inclui, nos estende. E talvez a vida, onde quer que esteja, seja sempre uma tentativa do universo de se perceber,
de transformar energia em lembrança, matéria em pensamento. O Webb, lá longe, continua observando. Ele não procura apenas sinais diretos de vida, mas observa o que torna a vida possível. Os elementos, as condições, os ritmos. Cada espectro que ele analisa, cada luz filtrada por uma atmosfera distante, é como uma linha em uma partitura cósmica. E nós, aqui, tentamos aprender a ler essa música. Às vezes parece uma sinfonia incompleta, outras vezes uma nota isolada perdida no silêncio, mas, de algum modo, o som chega até nós. Há um conceito fascinante na astrobiologia, o de biosinal. Qualquer traço que indique que um planeta pode abrigar processos biológicos. Pode ser um gás, uma temperatura específica, uma composição química fora do equilíbrio. São pistas, quase sussurros. E o Webb já começou a registrar alguns desses sinais promissores em planetas como K2-18b, onde se detectou algo que pode ser metano e dióxido de carbono na atmosfera, talvez até vestígios de compostos orgânicos. Mas nada é certo ainda. A ciência caminha com cautela e o universo com paciência. Enquanto esperamos, podemos apenas contemplar, porque mesmo sem respostas, há beleza no processo de perguntar. Procurar vida fora da Terra é, em última instância, uma maneira de entender melhor a nossa própria. Cada planeta analisado, cada galáxia observada, cada grão de poeira medido, é uma lembrança de que fazemos parte de algo que respira há bilhões de anos. Algo que se repete, se transforma e se reconhece em nós. E talvez a vida, onde quer que esteja, seja apenas isso, a tentativa do cosmos de criar espelhos. Espelhos que o reflitam, que contem sua história, que o ajudem a lembrar de si. O Webb, nesse sentido, é mais do que uma máquina. É o espelho mais sensível que o universo já construiu para olhar a si mesmo. Mas ao final de cada imagem, permanece o mesmo mistério, o mesmo silêncio antigo. Talvez ainda não estejamos prontos para ouvir a resposta. Ou talvez ela já esteja chegando, viajando devagar há milhões de anos, em algum feixe de luz que ainda não alcançou nossos olhos. Há momentos em que o telescópio James Webb parece mais do que uma máquina. Ele se torna quase um espelho, não um espelho comum, mas um espelho do próprio olhar humano, voltado para o infinito. Seu brilho dourado não reflete rostos, reflete intenções. E talvez por isso, ao observá-lo flutuando no espaço, envolto pelo silêncio e pela escuridão, sentimos algo de profundamente íntimo, como se, ao olhar o universo, ele também estivesse nos observando de volta. Desde os primeiros dias de sua concepção, o Webb foi mais do que um projeto científico. Ele foi um gesto de fé na curiosidade. Décadas de cálculos, falhas, esperas e retomadas. Pessoas que dedicaram toda uma vida a algo que talvez nem chegassem a ver funcionando. E ainda assim, persistiram. Porque havia, em algum ponto do pensamento humano, uma convicção silenciosa, a de que compreender o cosmos é uma forma de compreender a nós mesmos. Quando olhamos para as imagens que o Webb envia, algo acontece. A princípio vemos a grandiosidade, o brilho, as cores, as formas que lembram pinturas. Mas depois vem o silêncio, aquele instante em que a mente percebe a distância, o tempo, a escala. E é ali, nesse vazio de palavras, que a contemplação se transforma em introspecção. Porque o universo que o Webb observa é o mesmo universo de que somos feitos. Cada estrela ali fora é uma recordação de que, um dia, fomos poeira antes de sermos respiração. A tecnologia do telescópio é, por si só, uma poesia da precisão. Seus espelhos hexagonais foram polidos com uma exatidão de poucos nanômetros, margens tão pequenas que desafiam a compreensão. Cada pedaço de ouro, cada sensor, cada antena foi construído para suportar o frio absoluto, onde a temperatura se aproxima do 0 Kelvin. Nada disso seria possível sem o silêncio e a delicadeza. O Webb trabalha quase como um monge cósmico, recolhido, imóvel, observando o invisível com paciência infinita. Há uma beleza peculiar na ideia de que um instrumento tão sofisticado exista apenas para contemplar.
não produz energia, não muda o curso das coisas, apenas observa. E, no entanto, sua observação muda tudo. Porque, ao ver o universo de forma tão clara, ele amplia a nossa percepção do que é possível. O Webb não é um telescópio comum. É um espelho de ouro flutuando no abismo, refletindo a luz de eras que o tempo quase esqueceu. Ele não busca respostas rápidas, apenas sustenta a pergunta. Talvez seja isso o que nos emociona tanto nas imagens que ele envia. O contraste entre a complexidade da tecnologia e a simplicidade daquilo que desperta em nós. A sensação de que, apesar de todos os avanços, continuamos sendo os mesmos seres que, há milênios, olham o céu em busca de sentido. A diferença é que agora o céu nos responde em linguagem científica, mas a emoção permanece a mesma. Um assombro antigo, vestido de modernidade. E há algo de profundamente humano nesse gesto de observar. Desde o início da história, o olhar foi nossa ferramenta mais antiga. Antes da escrita, antes da razão, observávamos o mundo e tentávamos compreendê-lo por meio dos ciclos, o nascer do sol, as fases da lua, o movimento das estações. Hoje, o Webb faz o mesmo, mas em outra escala. Enquanto nossos ancestrais seguiam as sombras na areia, o Webb segue as sombras do tempo. Ambos buscam a mesma coisa, a ordem secreta que se esconde no silêncio. O telescópio, com seus espelhos dourados, é também uma metáfora do próprio pensamento humano. Um conjunto de partes individuais, diferentes, mas ajustadas com precisão, refletindo o infinito de forma coesa. Se um espelho estivesse fora de lugar, a imagem se distorceria. Da mesma forma, a compreensão humana precisa de harmonia entre a lógica e o mistério, entre o cálculo e a contemplação. E o Webb é a prova de que esses dois mundos não são opostos, mas complementares. A ciência e a poesia caminham lado a lado, como dois lados da mesma lente. Quando ele fotografa uma galáxia distante, há uma delicadeza que se perde nas palavras. Aquela luz, que viajou por mais de 13 bilhões de anos, chega a um sensor metálico que a transforma em dados, que depois viram imagem, que depois viram pensamento. É um processo de tradução em muitas camadas, luz convertida em eletricidade, eletricidade convertida em linguagem, linguagem convertida em silêncio. E, no fim, o que permanece é o mesmo sentimento de quem olha o mar ao entardecer, uma mistura de beleza, solidão e gratidão. Talvez o Webb nos ensine algo que esquecemos, que ver também é uma forma de estar presente. No mundo acelerado em que vivemos, olhar se tornou um gesto apressado. Tudo precisa ser rápido, imediato, compreendido em segundos. Mas o Webb não conhece a pressa. Suas observações duram horas, dias, às vezes semanas. Cada imagem é uma obra feita de paciência. E essa paciência é por si só um lembrete. Compreender o universo exige calma. Nada grandioso se revela de uma vez. E é curioso pensar que, enquanto ele observa o passado distante, nós o observamos agora. Um espelho dentro de outro espelho, cada um refletindo o outro. Há uma quietude nesse pensamento, como se o próprio ato de olhar criasse uma ponte entre tempos. O Webb nos mostra o início do universo, e nós o mostramos o presente da humanidade. Duas eras se encontram no mesmo feixe de luz. O Webb é um observador silencioso, mas também um espelho emocional. Ele nos devolve o que temos de mais humano, o desejo de compreender e a humildade de aceitar o mistério. Cada galáxia que ele revela é um lembrete de que somos pequenos, mas não insignificantes. Porque em cada pequeno ser capaz de olhar o infinito, o universo encontra sua própria consciência. Talvez seja essa a verdadeira função do Webb. Não apenas ver o que está lá fora, mas nos ajudar a enxergar o que há aqui dentro. A ciência como introspecção, a tecnologia como meditação. Um espelho dourado voltado para o céu e, ao mesmo tempo, para a alma humana. Lá fora, o telescópio segue flutuando, imóvel, no frio extremo. Aqui, nós seguimos, debaixo de um céu cada vez mais iluminado por luzes artificiais, tentando ainda assim
encontrar um pedaço de escuridão onde as estrelas ainda sejam visíveis. E talvez enquanto o Webb observa o universo, ele nos ensine silenciosamente a observar de novo, com calma, com paciência, com espanto. Porque, no fim, toda observação é também um espelho. E quando olhamos para o universo, não estamos apenas vendo o que existe. Estamos vendo o que somos, refletidos no brilho distante de uma estrela antiga que há muito tempo começou a nos observar também. Há um instante, quase imperceptível, em que o ato de observar se transforma em espelho. Olhar o universo é, de algum modo, olhar para dentro. E é curioso perceber como essa conexão entre o cosmos e a mente humana se repete em tantos níveis, como se estivéssemos ligados a ele não apenas pela matéria, mas também pelo modo de existir, expansivo, silencioso, misterioso. O telescópio James Webb nos mostra galáxias que nasceram quando o tempo ainda era jovem e talvez, sem perceber, também nos mostra o quanto ainda há de antigo em nós. Dentro de cada um, há algo que se assemelha a essas galáxias distantes, regiões de memória, de luz e de sombra, onde o passado ainda vibra, mesmo que o presente já tenha se expandido. A mente humana é um pequeno universo, com suas estrelas de pensamento, seus buracos negros de esquecimento, suas constelações de lembranças que se reorganizam conforme o tempo passa. A psicologia talvez chamasse isso de memória. A filosofia chamaria de consciência. Mas a física, se pudesse descrevê-lo, talvez dissesse que a mente também é feita de energia que se curva sobre si mesma, um espaço interno onde ideias orbitam, colidem e criam novas formas de ver. E, de certo modo, é isso o que fazemos quando contemplamos o céu. Projetamos para fora aquilo que já existe dentro de nós. Há uma semelhança profunda entre o modo como o universo se expande e o modo como o pensamento humano se espalha. Nenhum dos dois parece ter fronteira. Ambos nascem de um ponto quase invisível, uma centelha, e a partir dela crescem em direções imprevisíveis. No universo, essa centelha foi o Big Bang. Em nós, talvez tenha sido o primeiro momento em que percebemos que existíamos. O primeiro pensamento, o primeiro eu. A partir daí, tudo se expandiu. Einstein dizia que a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Talvez o mesmo se aplique ao universo. Ele também não pode mais voltar ao que era. Cada nova estrela, cada novo olhar, cada nova compreensão aumenta um pouco o espaço onde o ser acontece. E é isso o que torna o Webb tão simbólico. Ele não apenas vê mais longe, ele também amplia a fronteira do que podemos imaginar. As imagens que ele envia são como janelas abertas para o inconsciente cósmico. Ali, nas profundezas do espaço, há formas que parecem familiares, como se a geometria das nebulosas seguisse o mesmo padrão das formas da vida. E, de fato, essa semelhança não é apenas poética, ela é real. As leis que regem a formação das galáxias são, em essência, as mesmas que moldam o crescimento das plantas, o fluxo do sangue, o desenho das nuvens. A natureza repete seus gestos em escalas diferentes, como se o universo fosse uma mente que pensa por fractais. A mesma lógica que forma um redemoinho de gás em torno de uma estrela jovem também forma o redemoinho da água num ralo, ou o movimento das marés em torno da lua. Tudo obedece a ritmos, forças e geometrias que se repetem. E quando o Webb registra essas espirais cósmicas, não está apenas documentando fenômenos distantes, está revelando um padrão que também habita aqui, dentro e ao redor de nós. Talvez por isso sintamos uma calma tão grande ao observar essas imagens, porque de algum modo reconhecemos nelas algo que nos pertence. O universo não é um estranho, ele é o ambiente onde nossa própria essência se formou. Os átomos do nosso corpo, a luz que toca nossa pele, o ar que respiramos, tudo isso já esteve em outro lugar, em outra forma, em outro tempo. Somos continuidade. Somos reconfigurações do mesmo material que o Webb observa a bilhões de anos-luz de distância. Há uma ideia antiga, presente em muitas tradições,
de que o macrocosmo e o microcosmo são reflexos um do outro. O grande e o pequeno se espelham, o infinito e o íntimo se repetem. Hoje, a ciência parece confirmar essa intuição. As redes de galáxias, quando mapeadas em 3 dimensões, lembram o tecido neural do cérebro humano. Filamentos cósmicos que se cruzam, formando nós de energia, são quase idênticos, em forma e proporção, aos circuitos de sinapses que carregam nossos pensamentos. É como se o universo e o cérebro fossem versões diferentes do mesmo princípio, estruturas feitas para lembrar, conectar e continuar. Essa semelhança nos faz pensar que talvez a consciência não seja apenas um fenômeno biológico, mas uma tendência do próprio cosmos. Talvez o universo, ao longo de sua história, tenha se tornado cada vez mais consciente de si, desde o brilho das primeiras estrelas até o olhar humano voltado para elas. E o Webb, nesse sentido, seria apenas mais uma etapa dessa longa tentativa de autoconhecimento cósmico. O universo olhando a si mesmo, através de olhos humanos por meio de um espelho de ouro suspenso no vazio. Há uma serenidade imensa em pensar que a consciência não nasceu em nós, mas nos atravessou. Que a mente humana é uma onda dentro de um oceano muito maior, e que quando olhamos para as estrelas, não estamos buscando algo fora, estamos recordando algo que sempre nos pertenceu. A lembrança de que somos feitos da mesma luz que tentamos compreender. Às vezes à noite, quando o céu está limpo, basta alguns minutos de silêncio para sentir essa conexão. A vastidão não assusta, apenas acolhe. O tempo parece desacelerar, e por um instante o pensamento se torna tão amplo quanto o espaço. É como se o universo respirasse conosco, num compasso lento e harmonioso. E nesse compasso, tudo parece se alinhar. O que existe dentro e o que existe fora. O que chamamos de eu e o que chamamos de cosmos. O Webb nos lembra disso, que observar é também participar. Cada fóton que entra em seu espelho interage com ele, altera-o, o aquece, o move de modo imperceptível. Da mesma forma, cada ideia que temos, cada experiência, também nos altera, suavemente, mas para sempre. Nada que é visto permanece intocado, nem o telescópio, nem o observador. O universo é um diálogo contínuo entre o que vê e o que é visto. E talvez seja esse o maior mistério de todos, a possibilidade de que o próprio ato de olhar seja uma forma de criação. Se é assim, então o Webb não está apenas registrando o cosmos, ele está, de algum modo, ajudando o cosmos a se reconhecer. E nós, ao olharmos suas imagens, estamos completando esse gesto, dando voz e sentido àquilo que o universo ainda sonha em dizer. Lá fora, no espaço profundo, o telescópio segue sua vigília dourada. Aqui, no silêncio da Terra, alguém respira, pensa e observa as imagens que chegam. Talvez o universo seja exatamente isso, uma rede infinita de olhares se cruzando, tentando entender o próprio brilho. E entre um olhar e outro, entre um pensamento e outro, permanece o mesmo mistério, o de sermos parte daquilo que observamos e de o que observamos também existir, de algum modo, dentro de nós. Há noites em que o silêncio parece mais denso. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio que escuta, aquele que envolve tudo e parece guardar um segredo antigo. O mesmo tipo de silêncio que o telescópio James Webb encontra quando olha para o fundo do universo. Um silêncio feito de distâncias, de luz viajando há bilhões de anos, de perguntas que ainda não encontraram forma. Talvez seja por isso que o Webb desperte em nós algo que vai além da curiosidade científica. Há nele uma espécie de ternura, uma melancolia suave. Como se ao olhar o universo tão de perto, estivéssemos olhando também para a solidão da própria existência. Porque quanto mais descobrimos, mais percebemos o quanto o cosmos é imenso e o quanto somos breves. Mas é justamente nessa brevidade que reside a beleza. Somos pequenas centelhas conscientes, respirando por um instante dentro da vastidão, tentando compreender o lugar onde existimos. E de algum modo essa tentativa, essa busca silenciosa, é o que nos torna parte da própria história do universo,
O Webb observa galáxias, mas também observa o que há entre elas, o vazio. E esse vazio, que poderíamos imaginar como ausência, é na verdade presença em outra forma. O espaço não é realmente vazio. Ele é preenchido por partículas invisíveis, por radiações sutis, por campos gravitacionais que se estendem em todas as direções. É o tecido do cosmos, delicado e contínuo, sustentando tudo o que existe. Na física, fala-se da energia do vácuo, uma quantidade mínima de energia que permanece mesmo no espaço mais aparentemente deserto. Ela está em toda parte, silenciosa, constante, sustentando as flutuações quânticas que, em última instância, mantêm o universo vivo. É uma espécie de respiração do nada. E pensar nisso é quase poético. O nada também respira. Às vezes, parece que o universo não está apenas se expandindo, mas também respirando. Um movimento que alterna momentos de criação e silêncio, de explosão e repouso, como um coração que pulsa em escalas de bilhões de anos. Cada estrela que nasce é uma inspiração. Cada galáxia que se apaga, uma expiração lenta e serena. E nós, tão pequenos, estamos dentro desse mesmo ritmo, respirando junto com o cosmos sem perceber. O Webb, ao observar essas pulsações distantes, registra o eco dessa respiração. Suas imagens não são apenas registros de lugares, mas de instantes, fragmentos de tempo congelados no caminho da luz. Cada ponto luminoso é o vestígio de algo que já aconteceu, mas que continua acontecendo enquanto é visto. Ver o passado é também participar dele, ainda que por um instante. A luz é uma mensageira paciente. Ela viaja em linha reta, sem se cansar, cruzando o tempo como quem atravessa um rio interminável, e o universo, como um espelho d'água, a reflete e a dobra, criando ondas de significado. O Webb é o instrumento que recolhe essas ondas, traduzindo-as em imagens, em dados, em cor. Mas por trás de tudo isso, há algo que a ciência não precisa explicar. Apenas sentir. O assombro silencioso diante de uma beleza que não pede testemunha, apenas atenção. Quando olhamos uma imagem do Webb, vemos o universo em camadas. Galáxias próximas, galáxias antigas, luzes que se sobrepõem como memórias. É como folhear um livro escrito com estrelas, cada página representando uma era diferente da existência. E, ao mesmo tempo, todas coexistindo, misturando-se no mesmo espaço. O passado e o presente se encontram no mesmo quadro, como se o tempo fosse uma tapeçaria sendo tecida sem pressa. O universo é antigo, mas não envelhece. Ele muda de forma, de densidade, de ritmo, assim como nós. Cada célula do nosso corpo é renovada ao longo dos anos, e ainda assim continuamos sendo nós. O cosmos faz o mesmo, em escala imensurável. Renova-se, transforma-se, mas permanece sendo o mesmo universo. Talvez essa seja uma das lições mais silenciosas que ele nos oferece. Mudar sem deixar de ser. O Webb, com seus olhos de ouro, observa isso acontecer. Ele vê o nascimento de estrelas dentro de nuvens de gás e também vê o apagar de estrelas antigas, transformando-se em poeira. E talvez o que mais impressione seja a naturalidade com que o universo faz essas transições. Não há pressa, nem resistência. A criação e a dissolução acontecem como parte de um mesmo gesto, um ciclo contínuo de surgir e desaparecer, um ciclo que não pede explicação, apenas aceitação. A física moderna tenta compreender essas transformações através de leis, equações e modelos. Mas há algo que escapa às fórmulas: o ritmo. O tempo do universo é outro. Ele não conhece urgência. Enquanto nós medimos segundos, o cosmos medita em eras. Enquanto corremos entre tarefas e relógios, ele repousa em ciclos de bilhões de anos, paciente, constante, sem ansiedade. Às vezes, imaginar esse ritmo cósmico é quase terapêutico. Pensar que, em meio à pressa humana, há algo que se move devagar, com serenidade, como se lembrasse a tudo o que vive que não é preciso apressar o mistério. O Webb, em sua distância, parece ecoar essa mesma calma. Ele observa sem pressa,
coleta dados sem urgência. Cada fotografia é o resultado de horas, dias, às vezes semanas de observação contínua. Nada acontece de repente. Tudo acontece no tempo certo. E talvez esse seja um dos ensinamentos mais belos que o universo pode nos dar. A noção de que o tempo não é um inimigo, mas um companheiro de jornada. Que há uma sabedoria no movimento lento, no processo que amadurece sem pressa. As estrelas não nascem de um estalo. Elas se formam aos poucos, acumulando calor, densidade e energia. Do mesmo modo, a compreensão também se forma assim, um pouco de cada vez, até brilhar. O Webb continua sua vigília, silencioso, frio, sereno. De sua posição distante, ele olha para trás, para o início de tudo, e nos devolve imagens que parecem sonhos. E cada uma dessas imagens é uma lembrança de que o universo continua vivo, respirando, pulsando, que mesmo em meio ao aparente vazio, há movimento, há fluxo, há criação. E aqui, debaixo do mesmo céu, nós seguimos tentando compreender, seguindo o ritmo do cosmos em passos lentos, como quem caminha por um campo aberto à noite, ouvindo o som do próprio respirar, sabendo que, de algum modo, cada respiração é uma correspondência com as estrelas, um eco do mesmo gesto que sustenta o espaço. Talvez o universo não esteja apenas se expandindo, talvez ele esteja sonhando, e nós, dentro desse sonho, somos as formas passageiras de sua consciência desperta. Mas se for assim, o que será que ele sonha agora, enquanto o Webb o observa em silêncio? A noite parece mais profunda agora. Há um tipo de quietude que só chega quando o corpo já se acostumou à escuridão, quando os sons da cidade se tornam distantes e o pensamento desacelera até o ritmo da respiração. É nesse espaço lento, quase imóvel, que as ideias repousam, e o universo, por um instante, parece caber dentro de nós. O telescópio James Webb continua sua vigília silenciosa, girando lentamente em torno do ponto invisível que o sustenta. Ele não dorme, não fala, não se apressa, apenas observa. Enquanto o tempo passa aqui na Terra, ele continua colhendo luz antiga, transformando o invisível em presença. E de algum modo, essa presença nos transforma também. Talvez o que mais nos comova não seja o que ele mostra, mas o que ele sugere, porque o Webb não traz respostas definitivas. Ele abre espaços. Cada nova descoberta é também uma nova dúvida. Cada galáxia é uma pergunta que se espalha no escuro. E ainda assim, há algo de profundamente reconfortante nisso. Saber que o universo não se esgota, que sempre há mais para ser descoberto, que o mistério nunca se apaga. O cosmos é como um livro que nunca termina. Cada página que viramos revela outras 1000, e mesmo quando fechamos os olhos, as palavras continuam ali, escritas na escuridão. É possível sentir no fundo do peito que a beleza está justamente nessa infinitude, no fato de que não podemos compreender tudo, mas ainda assim insistimos em olhar. Há uma ternura em reconhecer nossos limites diante da imensidão. Por muito tempo, acreditamos que o universo existia para ser decifrado, que bastava encontrar as leis certas, os números certos, e tudo faria sentido. Mas talvez não seja assim. Talvez o universo não queira ser resolvido. Talvez queira apenas ser sentido. Como a música que não se entende racionalmente, mas que move o corpo e o coração. Talvez o cosmos seja exatamente isso. Uma melodia lenta, feita de estrelas, vazios e silêncios, tocando desde o início do tempo, e nós apenas aprendendo a escutá-la. O Webb nos ensina a ver o invisível, mas também a aceitar o invisível. A perceber que o que não aparece também existe. O escuro entre as estrelas, o intervalo entre as notas, o silêncio entre os pensamentos. O vazio não é ausência, é espaço para que o resto possa existir. É o que sustenta tudo, o que dá contorno à luz, o que permite que o tempo respire. Há uma calma imensa em entender isso. Perceber que o universo não é uma corrida de respostas, mas um campo aberto de perguntas. Que talvez o sentido não esteja no que descobrimos, mas no modo como olhamos. Porque quando olhamos com paciência, com leveza, o universo se aproxima.
Ele não se revela por completo, mas se deixa sentir como um perfume antigo, uma lembrança que não se pode explicar, mas que acalma. Em algum ponto lá fora, há galáxias nascendo agora mesmo. Estrelas que ainda nem existem aos nossos olhos já estão brilhando para o futuro, e a luz delas, um dia, atravessará o espaço e chegará até nós. Talvez daqui a milhões de anos. Essa ideia é quase impossível de compreender, mas profundamente bela. O presente está sempre cheio de futuros invisíveis. O cosmos nunca termina de acontecer. E aqui, neste pequeno planeta azul, seguimos observando, sonhando, perguntando. Seguimos tentando traduzir o infinito em palavras, em imagens, em gestos. Talvez o web seja a prova mais silenciosa dessa vontade humana de continuar, de seguir buscando, mesmo sem garantias, de transformar a curiosidade em arte e a ciência em contemplação. O universo não precisa de pressa, e talvez nós também não, porque cada descoberta é apenas mais uma forma de aprender a se maravilhar. E o assombro, esse espanto tranquilo que sentimos diante do desconhecido, talvez seja o estado mais puro da mente humana. É ele que nos mantém despertos, mesmo sob a calma da noite. É ele que nos faz olhar para o céu, como nossos ancestrais fizeram, e sentir que pertencemos a algo maior. Quando o web observa o começo de tudo, ele também observa, de algum modo, o começo de nós. Somos feitos da mesma luz que ele capta, das mesmas poeiras que ele estuda, dos mesmos átomos que flutuam entre as estrelas. E talvez isso seja tudo o que precisamos lembrar, que não estamos fora do universo, mas dentro dele, que não o observamos de fora. Somos parte daquilo que ele observa. Há uma frase antiga, atribuída a Carl Sagan, que diz: somos o modo do cosmos conhecer a si mesmo. Talvez seja isso. Talvez o web flutuando no escuro, e nós aqui embaixo, olhando suas imagens, sejamos apenas extensões da mesma consciência, partes diferentes do mesmo olhar. O universo se refletindo, se perguntando, se admirando em silêncio. E nesse silêncio há algo sagrado. Não no sentido religioso, mas no sentido do espanto. O sagrado do que é vasto demais para caber nas mãos e simples demais para precisar de explicação. O sagrado de existir. Apenas isso. Existir. Talvez nunca saibamos todas as respostas. Talvez o universo seja apenas um convite para continuarmos perguntando. E talvez não importe entender tudo agora, porque o silêncio também ensina. Ele ensina a esperar, a escutar, a perceber o que vive entre uma palavra e outra, a entender que o mistério não é o contrário do conhecimento, é o seu fundamento. A noite segue serena, o web continua a observar, e nós, sob o mesmo céu, respiramos juntos com o universo, aceitando a calma de não saber. Se essa jornada trouxe calma e sentido para você, pode se inscrever no Ciência antes de dormir, para continuar explorando o universo conosco, porque às vezes compreender não é preciso, basta estar presente, basta ouvir o silêncio das estrelas e deixar que ele nos abrace.